Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando, bem-vindo ao canal Barba da Química. Hoje eu vou ensinar para vocês a como usar a tabela periódica de uma forma simples e descomplicada. Se liga no vídeo logo depois da vinheta. Vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui a nossa primeira aula e única, na verdade, sobre tabela periódica, tá certo? Então, o que é a tabela periódica e para que serve? A tabela periódica é o resultado da organização de todos os elementos químicos conhecidos, atualmente 118, bem como o estudo e a determinação de suas diversas propriedades e características. Em algum momento a gente vai falar das propriedades periódicas, tá certo? Mas na aula de hoje nós vamos aprender a usar a tabela periódica, que é a maior cola que existe na prova de química. Tirando o Enem, e que eu acho que é lamentável não ter a tabela periódica, todo vestibular tem a tabela periódica. E isso, quem sabe usar bem a tabela periódica tem muita vantagem, porque consegue responder muitas questões só por saber usar a tabela periódica, tá certo? Então, o histórico do desenvolvimento da tabela periódica. Na verdade, tiveram algumas tentativas de organização dos elementos químicos, como o parafuso telúrico e tal, lei das oitavas de Newland, mas quem é considerado o pai da tabela periódica, o organizador da tabela periódica, é o russo Dmitry Mendeleev, tá? Que foi um químico russo e professor universitário. Ele registrou as propriedades de cada um dos elementos químicos conhecidos em fichas de papel. Diz a lenda que Mendeleev dormiu, né, ele arrumava os elementos químicos conhecidos na época em termos de cartas e arrumou numa maneira de um jogo de paciência. E dormiu em cima das cartas. E diz a lenda que ele sonhou, então, com a organização da tabela periódica, tá certo? Ele organizou a tabela periódica, o Mendeleev, de ordem crescente da massa dos átomos. E elementos com propriedades químicas semelhantes ficavam na mesma coluna. Essa foi a proposta do Dmitry Mendeleev, tá certo? Aqui está a tabela periódica proposta do Mendeleev. O que eu mais acho genial é o Mendeleev ter, por exemplo, previsto o elemento químico, por exemplo, 68, não existia na época, não era conhecido. Porém, o Mendeleev deixou espaço para ele e propôs a existência dele, tá certo? O 68, o 72 e por aí vai. Então, isso mostra a genialidade do Mendeleev. E daí depois, entre 1913 e 1914, o Moseley descobriu o número atômico. Então, a tabela periódica passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico, começando no 1 com hidrogênio e terminando no número atômico 118, que é o último elemento químico conhecido hoje, tá certo? Após alguns aprimoramentos da descoberta anteriores, chegou-se a moderna tabela periódica dos elementos, que aqui tem uma versão dela um pouco mais antiga, aqui está no número 115, ainda nem todo mundo batizado, mas hoje se conhece 118 elementos químicos. Uma observação interessante é aqui, ó. Quando o elemento químico novo é descoberto, antes dele ter um nome, coloca-se o símbolo que refere-se ao número dele, né, em latim. Então, por exemplo, aqui o de 114 significa unum quadrium, que significa 114 em latim, tá bom? Essa é uma curiosidade. E uma outra curiosidade também que a tendência atual é de batizar os elementos químicos em homenagem a cientistas famosos da época, ou que acabaram de descobrir o elemento, enfim. Então, por exemplo, existe um elemento químico, aqui o número de 101, que se chama Mendeleev, justamente em homenagem ao Mendeleev. Existe elemento em homenagem ao Albert Einstein e por aí vai. Como é a classificação da tabela periódica? A tabela periódica é dividida totalmente em metais, não metais, gases nobres e hidrogênios. Mas, Marcelo, você colocou aqui semimetais. Coloquei porque alguns livros ainda consideram essa classificação, apesar de eu haver uma recomendação hoje de não usar mais essa classificação em semimetais, tá certo? Então, a tabela periódica hoje é dividida em metais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Então, essa aqui seria a classificação mais antiga, onde tem os metais, os semimetais, os não metais e os gases nobres. A gente vai ver nos slides mais à frente que semimetais, alguns foram promovidos a metais e alguns foram promovidos a não metais. Características dos metais são elementos que apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada de valência. Representa a maior parte da tabela periódica. A temperatura ambiente são sólidos, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido a temperatura ambiente. São bons condutores de eletricidade e calor, como o cobre, por exemplo, que é usado em fio para conduzir eletricidade, tá certo? Apresentam brilho metálico.
Não metais são elementos que possuem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Apenas 11 são classificados como Apenas 11 elementos são classificados como metais. A temperatura ambiente pode ser sólidos, líquidos ou gasosos. Os que são sólidos: carbono, fósforo, enxofre, selênio, iodo, estatínio. Líquidos: o bromo. E gasosos: flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Possuem características contrárias aos metais, ou seja, são maus condutores de eletricidade e calor e são opacos, não apresentam brilho. Aqui está um exemplo de alguns: iodo, o enxofre, que é um elemento químico que essa pedra de enxofre normalmente as pessoas usam para limpar a caixa d'água, cisternas, tá certo? O grafite, onde que a gente encontra presente nas lapiseiras, nos diamantes e por aí vai. Semimetais são 7 elementos que apresentam características intermediárias entre metais e não metais. Conduzem a eletricidade parcialmente, fragmentos quebradiços, apresentam um brilho característico. Atualmente usa-se somente a divisão em metais e não metais. Então, o boro, o silício, o arsênio e o telúrio são considerados atualmente ametais. O germânio, o antimônio e o polônio são classificados atualmente como metais. E os gases nobres são os 6 elementos da tabela periódica que possuem a camada de valência completa, com exceção do hélio. Tá? Então está aqui os gases nobres: hélio, neônio, argônio, criptônio, que é um Kr, tá, gente? Xenônio e randônio. Todos são gasosos, apresentam baixo ponto de fusão e ebulição e possuem baixa reatividade. Muita gente diz que gás nobre não reage. Não é verdade. O gás nobre reage sim, porém são poucos reativos, beleza? Em nível médio, em geral, a gente diz que gás nobre realmente não reage, são inertes e tal, mas não é verdade. Existem compostos, por exemplo, como o tetrafluoreto de xenônio. Se existe um composto como esse, é que o gás nobre pode sim reagir. Então fica a dica, tá certo? E o hidrogênio? O hidrogênio é um elemento atípico. É o elemento mais simples da tabela periódica porque ele possui apenas um elétron, um próton. Possui apenas uma camada eletrônica, a camada K, semi-preenchida com um elétron. É classificado separadamente. A temperatura ambiente é um gás de baixa densidade, inodoro, incolor, com baixa solubilidade em água. Ele localiza-se no topo do grupo 1, na família 1A, por todos os elementos daquela família terem apenas um elétron na camada de valência, ou seja, na última camada. Então, por isso, o hidrogênio está ali junto deles, mas lembra, o hidrogênio é uma classificação separada, o hidrogênio não é metal. Como a tabela periódica está de fato organizada? Em períodos, que são as linhas horizontais, ao todo são 7 períodos da tabela periódica, que estão associados com as camadas eletrônicas. E grupos ou famílias. Ou a gente fala em grupos de 1 ao 18, ou apesar de haver uma recomendação para não se usar mais, ainda a gente usa muito, porque quando a gente vai estudar ligação química, usar essa classificação em família A e família B ajuda muito a entender algumas coisas, tá certo? Então, 1A, 2A, 8A, aqui é a família dos elementos representativos, e aqui embaixo, os metais de transição. Então vamos lá, vamos falar primeiro dos períodos que eu acho que é o mais fácil. São as linhas horizontais, 7, cada um associado a camada. Então, por exemplo, primeiro período, uma camada, camada K. Segundo período, camada K e L. Terceiro período, camada K, L e M. E por aí vai. Então, sétimo período, tem da camada K a camada Q. Isso significa o quê? Que na hora que a gente faz aquela distribuição eletrônica, por sinal, quem não assistiu o vídeo de distribuição eletrônica, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa assistir e aprender. Se tiver alguma dúvida, é só falar. É importante você entender, Branco, quando faz distribuição eletrônica, a gente fala 1S2, 2S2, tá? Então tudo que tem 1 é da primeira camada. Sim, isso significa que está no primeiro período. Tudo que tem 2 é da segunda camada. Sim, e está relacionado ao segundo período da tabela periódica. Tá certo? Então é importante. A distribuição eletrônica da tabela periódica tem uma relação muito importante. As pessoas que conseguem fazer essa relação ganham muito tempo em resoluções de várias questões. Os grupos e famílias são as linhas verticais da tabela periódica. E elas, algumas têm nome próprio, tá certo? E a gente precisa saber esses nomes. Então vamos lá? Antes disso, vamos ver uma outra divisão da tabela. A tabela, essa família aqui, as famílias As, então aqui são chamados de elementos representativos. E esse meio da tabela são os metais de transição, são os elementos de transição.
são os metais de transição externa, esses aqui em cima, e os de baixo, que são a série dos lantanídeos e dos actinídeos, são os elementos de transição interna, tá certo? Se você observar o número atômico aqui, ele dá uma quebrada porque vai aqui para baixo. Uma coisa importante, apesar dos lantanídeos estarem aqui abaixo, eles estão no 6º período. E apesar dos actinídeos estarem aqui abaixo, eles estão no 7º período da tabela periódica, tá certo? Não existe um período 8 e 9, como muita gente poderia achar. Então vamos lá, o nome das famílias. Família 1A chama-se metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A, 4A e 5A vai possuir o nome do primeiro elemento da família. Então, família do boro, do carbono e do nitrogênio. Família 6A, o grupo 16, família dos calcogênios. Família 7A, o 17, família dos halogênios. E família 8A, gases nobres ou família 0. Muitos alunos às vezes perguntam, professor, e os metais de transição não tem nome? Não tem nome, mas se a gente tiver que dar um nome, a gente vai dar o nome do primeiro elemento da família. Então, para a família do ferro, família do zinco, como a gente faz aqui, né, para a família do boro, carbono e nitrogênio, tudo bem? Então, aqui tem, né, a divisão dos metais de transição, como eu já tinha falado. Então, tá aqui, ó, elementos de transição. Transição externa são aqueles que ficam acima lá. São esses aqui. E os que vão ficar abaixo, que são os lantanídeos e actinídeos, são os elementos de transição interna. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a tabela periódica. Então, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Como eu falei, um vídeo curto justamente porque eu quero ensinar a usar a tabela periódica de uma maneira simples e descomplicada. Vou pedir a vocês o seguinte: senta o dedo no like, gente. Dá o like no vídeo, compartilha o canal, ajuda o canal Barra da Química a crescer cada vez mais. E além disso, se não é inscrito e não se inscreve no canal, é de graça, não paga nada para isso. Beleza? Ajuda o canal a crescer. Grande abraço, pessoal. Até uma próxima.